Você tá aí querendo fazer uma jaqueta manga longa e com gola esporte, mas está com dúvida na montagem dessa peça? Então vem comigo que eu te ensino. Olá, eu sou Lucilda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. No vídeo de hoje eu trago passo a passo do corte e da costura de uma jaqueta manga longa e com gola esporte. Quer aprender esse passo a passo? Vem comigo, vamos acompanhar o vídeo. E aqui vamos ao corte da peça, da nossa jaqueta. Para fazer essa peça eu vou utilizar aqui esse tecido, que é uma sarja com elastano, ó. Muito legal esse tecido. Tem vários outros tecidos que fica bom para fazer essa peça. Você pode fazer em um jeans, em uma mescla, pode fazer também em um brim, tá? Aí fica a seu critério. O ideal é pegar sempre um tecido assim, mais grossinho, mais encorpado. Aqui eu vou tentar fazer com essa parte que eu tenho, que é só uma sobra, que já foi de uma outra peça, mas eu medi aqui, só dá 90 centímetros. Fora esses 90 centímetros, eu só tenho aqui alguns quadrados, ó, algumas partezinhas aqui, mas vamos ver o que eu consigo aqui fazer. Eu espero que dê para cortar aqui todas as partes da peça. Para fazer o corte não tem segredo nenhum, eu só vou espalhar aqui o tecido, vou posicionando as peças, vou prender aqui com alguns pezinhos e vou cortar rente com a borda do molde, porque o meu molde aqui eu já deixo bem certinho, ó, tudo com margem de costura. Então vamos ver aqui o que eu consigo fazer com esse tecido, Vamos ver se eu consigo aqui cortar todas as partes da peça realmente. Bem, e aqui eu finalizei o corte, Teve algumas partezinhas aqui que vai precisar ficar com emenda, porque realmente era muito pouco o tecido, mas vai dar para colocar aqui emenda na parte interna, que vai ser só aqui na lapela, e essas partezinhas aqui do cós. Eu consegui tirar uma parte inteira para colocar na parte externa, e por dentro eu vou colocar algumas
emendas, mas que não vai dar nem para perceber. Então consegui aqui finalizar o corte e vamos para a máquina para fazer a montagem da peça. Bem, aqui vamos para a montagem da peça. Eu já adiantei aqui algumas partes, que foi, passei overlock aqui, ó, no bolso, tá? Porque eu vou começar aqui essa montagem pelos bolsos, mas também já fiz a emenda aqui. Vocês viram que não deu para cortar todas as partes certinhas, né? Então aqui, ó, a parte interna do cós, ela vai ficar com algumas emendas. Eu já fiz essas emendas e passei ferro. Vou iniciar aqui a montagem. Ah, outra coisa importante foi essas tirinhas aqui, ó, que eu esqueci de mostrar lá no corte. Eu cortei essas tirinhas aqui com 3,5 cm de largura, que vai servir para fazer o acabamento aqui da manga, ó. Essa aberturazinha que tem na manga, eu vou fazer o acabamento com essas tirinhas. Mas eu vou separar aqui essa parte, porque eu vou iniciar com a montagem dos bolsos. Então aqui, ó, separei essas partes e vou começar aqui com a montagem dos bolsos. Uma coisa que eu fiz aqui foi, eu não vou usar linha de pesponto, mas eu coloquei aqui na máquina, eu passei aqui na máquina duas linhas. Coloquei os dois conezinhos de linha e fiz a passagem aqui. Para usar assim duas linhas, a gente passa as duas linhas juntas aqui, ó, pelo mesmo percurso que colocaria a linha normal. E aqui na agulha, coloca as duas. Na bobina, usa uma linha só. Não há necessidade de colocar duas. Então isso faz com que a costura aqui, ela imite uma linha de pesponto, né? Ela fique com os pontos aqui mais evidentes, tá? Então já coloquei aqui a minha linha e vou começar aqui com a montagem dos bolsos. A barra aqui do bolso foi de 2 centímetros, então eu dobro aqui, ó, os 2 centímetros e passo a costura. Já passo a costura também aqui no outro bolso, ó. Ficou assim, fica uma costura mais evidente, né? Pelo fato de estar usando as duas linhas. Já vou fazer a mesma coisa aqui com o outro bolso. Eu vou passar, vou fazer ela com pespontos, mas não vou fazer pesponto duplo, assim duas costuras não. Eu vou pespontando só com uma costura mesmo. Separado aqui os bolsos, eu venho para a montagem da lapela. A lapela eu vou juntar aqui, ó, as duas partes e passar uma costura. Uma costurinha aqui em volta com a margem de 1 centímetro, deixando esse lado aqui aberto para desvirar. Feito aqui a costura, ó, eu corto o excesso de tecido desses cantinhos aqui, dessa pontinha aqui do final e também aqui do outro lado. Agora eu vou desvirar para passar a costura do pesponto. Arruma bem aqui os cantinhos, ó. Pode puxar assim com a ajuda de um alfinete para ficar bem certinho. E agora eu venho passando a costura de pesponto. O pesponto aqui eu vou passar com a distânciazinha aqui do pé da máquina, que aí o pesponto vem ficando bem certinho. Ficou dessa forma, ó. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui com a outra lapela. Já repeti aqui, ó, o mesmo processo com as duas capinhas, tá? Agora eu vou separar aqui. Na capinha eu vou precisar passar o acabamento de overlock e no bolso eu preciso passar ferro aqui, ó, dobrando a margem de costura para a parte interna. Mas antes de ir lá passar ferro, eu já vou adiantar outras partes aqui, ó. Já vou costurar aqui os ombros. Então, já coloco assim, ó, e passo a costura. E aqui eu já vou costurar também o revel aqui do meio frente. Já coloco aqui, ó,
Coloco assim o revel e passo a costura. Passado aqui a costura, ó, já emendei aqui o revel e a parte dos ombros, tá? Essas partes aqui do ombro e interna aqui do revel, eu preciso passar lá no overlock, mas eu vou separar aqui e vou colocar já o acabamento aqui da abertura da manga. E aqui pro acabamento, ó, dessa abertura, eu venho com a tirinha aqui do lado avesso, coloco aqui e vou passar a costura. Venho passando a costura até aqui a pontinha. Chegando aqui nessa ponta, ó, eu passo um pouquinho para fazer agora o pique, pegando aqui, ó, para soltar esse tecido, que daí eu posso virar agora, posso virar aqui pro outro lado e continuar a costura. A costura aqui em cima, lá no vezinho, ela pega bem na bordinha. E pra cá eu posso trazer ela com a largura normal. Então fica assim, ó, aqui foi o pique que eu fiz e a costura passou aqui bem na pontinha. Agora eu viro aqui pro lado direito essa tirinha, viro dessa forma, faço uma outra dobra e jogo ela aqui por cima. E agora eu só venho com a costura passando o pesponto. Passei a costura, ó, ficou dessa forma. Vou aparar aqui essa sobra. E aqui, nessa pontinha, ó, eu preciso fazer uma costura aqui, ó, só nessa pontinha mesmo, para fazer o acabamento. Então aqui, ó, a costurazinha é do lado avesso, vou botar aqui pro avesso novamente. Divido aqui ao meio bem certinho e venho fazer a costura aqui na pontinha. Passado a costura, fica assim, ó, o acabamento, tá? Quando eu colocar aqui o punho, fica dessa forma. E agora eu só vou repetir esse processo para outra manga. E aqui eu já repeti o mesmo processo com a outra manga. Agora eu vou lá para overlock para passar esses acabamentos internos aqui, ó, do ombro e também do revel. E aproveitando, eu já vou preparar aqui os bolsos, passando o overlock aqui nessas capinhas e passando ferro aqui em volta deles. E aqui eu já passei o acabamento, ó, de overlock, já passei ferro aqui preparando os bolsos. E agora eu venho aqui para fazer a colocação deles. Para colocar aqui, posicionar certinho, eu marquei de acordo com o molde, ó. Fiz duas marcaçõezinhas exatamente no mesmo local que eu havia desenhado o bolso lá no molde. E é nessas marcações que eu vou vir aqui e vou posicionar. Vou colocar aqui certinho e vou prender com alfinete. Vou prender aqui com alfinete, ó, de um lado e do outro. E vou colocar também mais um alfinete aqui embaixo. Agora eu já posso trazer aqui para a máquina para passar a costura. Fiz
aqui, ó, uma pequena costura só para deixar ele mais fixo aqui no início. E agora eu vou começar aqui a costura bem na bordinha dele mesmo. Finalizado aqui a primeira costura, eu vou fazer essa segundo pedacinho aqui de costura, ó, da mesma forma que eu fiz lá no início. Já passei aqui, ficou dessa forma, ó. E agora eu vou vir aqui para costurar a capinha, ó. E para colocação aqui da capinha do bolso, da lapela, eu só venho aqui, ó, posiciono ela acima do bolso e passo a costura com a distância de 1 centímetro. Passado aqui essa primeira costura, viro aqui para baixo, ó, e passo agora uma costura com a distância do pé da máquina. Finalizei aqui, ficou dessa forma, ó, a colocação do bolso, tá? Certinho. Vou fazer esse mesmo processo para o outro bolso. Colocado aqui o outro bolso, agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o pesponto dos ombros. Virando aqui esse excesso, ó, para a parte costa, essa dobrinha aqui da margem de costura, coloco aqui para a parte costa e vou passar aqui o pesponto com a distância aqui do pé da máquina. Passei aqui o pesponto do ombro e agora eu já vou vir aqui com a manga para fazer a colocação. Verifico aqui direitinho, ó, qual é a parte costa, que é essa parte da abertura, e já venho aqui fazendo a costura da manga. Aqui, ó, para a colocação dessa manga, perceba que eu não fiz costura de embebimento, né, para passar aquelas duas costuras e puxar um pouquinho, mas conforme eu vou colocando a manga aqui, eu vou meio que arrumando, acomodando esse tecido para não ficar aquela manga espichada. Se a gente não vai acomodando e não passa também o embebimento, fica aquela manga um pouco esquisita aqui nessa parte do ombro. Então, não há necessidade de passar, até porque aqui eu até tô colocando aberta, ó, a manga, mas eu vou sempre encolhendo assim o tecido um pouquinho e acomodando para ela se encaixar certinho, não ficar passando, sobrando aqui nada, e também para dar um aspecto mais arrumadinho aqui nessa região do ombro. Finalizei aqui, ó, o aprego da manga, tá? Ficou certinho. Vou fazer isso mesmo aqui com a outra manga. Bem, aqui eu já fiz a colocação, ó, da outra manga. Agora eu vou lá para o overlock, passar aqui o acabamento para continuar aqui com a costura. Passado aqui o acabamento, eu agora venho com ela aqui pelo direito e vou passar uma costura de pesponto aqui, ó, jogando a sobra para o lado da blusa e não da manga. Vou passar aqui a minha costurazinha de pesponto com a distância do pé da máquina.
Ficou assim, ó, a costurazinha de pesponto. Agora eu vou fazer o pesponto do outro lado. Finalizei aqui o pesponto aqui do outro lado, ó, ficou assim. Agora eu vou fechar as laterais, juntando aqui, ó. Vou iniciar aqui pela manga e venho até a cintura aqui da peça. Fechado aqui, ó, toda a lateral, vou fechar agora, vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado, fechando aqui também esse outro lado. Finalizei aqui, ó, o fechamento do outro lado. Agora eu vou passar isso aqui também lá no overlock, para depois vir aqui com a colocação da gola. Bem, e aqui eu já passei o overlock. Agora eu vou aqui para a preparação do punho, da gola e também do cós. Vou iniciar aqui com a preparação do punho, ó, e vou explicar aqui como que eu passei ferro. Eu passei ferro já dobrando essa bordinha aqui, ó, de 1 centímetro, que foi o valor de margem de costura. E passei ferro também dobrando ao meio. Então, ficou assim, ó, o vinco no meio do punho, a sobra aqui para costura. E também essa dobrinha aqui de 1 centímetro. Para continuar aqui, antes de levar para a peça, eu vou fazer a costura aqui em um dos lados, ó. Vou dobrar bem no vinco que eu havia feito, vou dobrar assim dessa forma. E vou passar a costura aqui com a margem de 1 centímetro. Passado aqui essa costura, eu agora vou desvirar. Vou cortar aqui esse excesso e vou desvirar. Vai ficar assim o cantinho. Esse outro lado eu não vou passar agora, só depois que eu colocar na peça, porque tem o transpassezinho pro botão. E agora eu vou fazer isso mesmo aqui com o outro punho. Já finalizei aqui, ó, já fiz o mesmo processo pro outro punho, ficou assim. Agora eu vou separar e vou para a preparação aqui do cós. Aqui eu tenho a tira, ó, cortei lá 2 vezes e uma ficou com essas emendas, mas eu vou deixar pro lado de interno. Aqui eu só vou juntar as duas e passar uma costura, ó, com a margem de 1 centímetro. Vou passar em toda essa extensão da tira. Finalizando aqui a costura. Depois que eu for colocar lá, ele vai ficar assim, ó, dobrado, né, e com a largura dos 4 centímetros. Vou separar aqui e agora eu vou para a preparação aqui da gola. A gola eu comecei aqui passando uma costura em volta dela com a margem de 1 centímetro, deixando essa outra parte aqui de baixo aberta. E aqui eu estou tirando os excessos de tecido aqui nos cantinhos. Vou desvirar aqui, ficou assim, ó, certinho. Agora eu venho passando o pesponto. O pesponto aqui eu vou passar com a margem de costura da largura do pé da máquina. Então, eu vou passando aqui, parando nos cantinhos. Também vou dando uma arrumadinha assim com a mão por dentro da gola, para ficar bem certinho. Não coloquei entretela, porque esse tecido já é bem firme, não havia necessidade. E aqui eu vou assim, arrumando, e vou passando esse pesponto, de forma que ele fique o mais retinho possível. Finalizei, ficou assim, ó, toda pespontada, com essa outra parte aqui, que tá aberta, é onde eu vou colocar lá no decote. Então, aqui eu já vou começar marcando o centro dela, fazendo um pique. E ficou assim, ó, marcado. Agora, eu venho aqui para colocar na peça. Para colocar aqui na jaqueta, eu vou marcar também aqui o meio costa. Eu gosto sempre de começar a colocação aqui pelo centro costa. Faço aqui o pique de marcação, ó. E venho aqui com a gola por cima. Vou posicionar aqui, ó, a marcação da gola com a marcação do decote. Coloco aqui uma sobre a outra, só em uma camada da gola. E vou passar a costura até chegar aqui na pontinha da gola.
venho passando, arrumando assim bem certinho. Finalizei, ó, ficou assim, preso só em uma camada. Aqui é importante verificar qual a distância, ó, que vai ficar. Depois eu vou vir aqui com a outra parte, mas antes eu vou aqui verificar a distância que ficou aqui para o meio. Eu já venho aqui para o outro lado, coloco as duas partes e faço a marcação. Para quando eu colocar a gola aqui desse outro lado, não ficar uma ponta maior que outra. Uma sobra, né, maior que outra. Depois que eu marco assim com um pique, aí eu venho aqui com o restante da gola, vou começar aqui já da marcação e vou costurar também da mesma forma, só em uma camada aqui da parte da gola. Passei aqui a costura até o meio, ficou assim, ó. E agora eu vou vir aqui com a parte do revel. Dobro aqui bem na emenda da costura do meio, da frente. Dobro aqui o revel por cima. E aqui eu vou colocar alguns alfinetes para me ajudar com essa costura. Vou posicionando assim certinho, ó. E prendendo com os alfinetes. Observe que o revel ele chega aqui, ó, até a linha do ombro, né? Até a costura do ombro. Depois que eu posicionei, eu vou vir passar a costura. Aqui, ó, ficou bem certinho o final do revel com o ombro. Vou passar aqui a costura com a margem de 1 centímetro. Venho passando a costura e vou parar aqui exatamente na costura da emenda aqui do ombro. Trago até aqui, ó, aqui tá a costura do ombro. Chegou aqui na costura, já faço o retrocesso. Faço o retrocesso e tiro a peça aqui já da máquina. Ó, observe que ficou aqui só uma sobra da margem e eu parei exatamente na costura, porque aqui eu vou precisar fazer um pique depois para embutir, ó, fazer um pique aqui nesse ponto para embutir o restante aqui da gola. Mas antes de fazer esse processo, eu vou passar essa mesma costura aqui para o outro lado, para a outra ponta da gola. Aqui eu já passei, ó, a mesma costura aqui na outra ponta da gola, parei da mesma forma. E agora, para embutir esse restante aqui, esse meio da gola, esse meio que tá aberto, eu vou precisar fazer aqui um pique bem na costura, aqui, exatamente onde eu parei a costura. Eu venho aqui e faço o pique, ó, cortando todas as partes, todos os tecidinhos. Vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. Tem que cortar só até a costura, né? Não pode cortar por cima dela. E aqui, ó, depois que eu fiz os cortezinhos, os 2 piques, tirei aqui os excessos das pontinhas, vou virar aqui a minha peça. Virando aqui assim certinho, ó. Essas pontinhas eu vou puxar aqui com alfinete. E agora eu vou fazer o acabamento dessa parte aqui do meio, ó, que tá sobrando. Então, o pique, esse cortezinho que a gente fez aqui do lado, é justamente para conseguir colocar esse tecidinho lá pra dentro da gola, ó. Colocando assim. Ele vai ficar embutido, ó, lá dentro da gola. Gosto de colocar aqui alguns alfinetes, você também pode alinhavar essa parte. E aqui do outro lado, ó, a mesma coisa. Fez o cortezinho, coloca essa sobra lá pra dentro e essa outra também, ó. Virou assim, ela vai ficar lá dentro, tá? Aqui, essa parte é sempre bom, já ia esquecendo, é sempre bom fazer alguns piques para liberar esse tecido, porque aqui é uma parte bem curva, então precisa realmente fazer. Eu que já ia esquecendo aqui, ó. Tem que fazer
para liberar aqui o tecido e ele ficar assim bem curvadinho. Agora sim, vou colocar aqui, ó, jogar esse tecidinho lá pra cima, pra dentro da gola, né? Colocar aqui um alfinete, que aqui depois vai ser só passar a costura. Vou fazer aqui os piques desse lado também. Vou vir aqui com uma costura bem na bordinha. Vou começar aqui de um cantinho a outro, né? De uma costurazinha aqui do ombro até chegar na outra. Finalizado aqui, ó. Fica dessa forma, tá? A costurazinha do finalzinho da gola, ó. Aqui do outro lado também. Agora eu vou passar uma costura de pesponto que ela vai pegar aqui, ó, do ombro, vai vir fazendo toda essa volta e vai descer até aqui a barra. Essa costura ela já vai servir, inclusive, para prender aqui o revel. Eu já coloco ele aqui certinho. E essa costura eu começo aqui por cima dessa outra que eu já havia feito, tá? Porque a intenção aqui é prender o revel. Então, eu venho aqui, ó, por cima da mesma e chegando aqui, eu viro, deixando a distânciazinha do pé da máquina. Eu vou fazer todo esse contorno aqui do pezinho da gola. E chegando aqui, eu paro, giro a minha peça e venho com a costura, desço com a costura até finalizar aqui no cós da peça. Chegando aqui no final, ó, eu viro, costuro aqui um pouco e venho e vou subir fazendo um pespontozinho aqui mais largo, ó, mais ou menos com a distância de uns 3 centímetros. Isso aqui é opcional, você pode fazer ou não. Eu vou fazer porque fica aqui bem certinho o canto, aqui o meio, né, para colocar os botões. Então aqui, ó, eu venho fazendo, vou subir até aqui em cima. Finalizei aqui a costura, ficou dessa forma, ó, aqui com as duas costuras e com o espaço aqui no meio para colocar as casinhas e os botões. Vou fazer isso mesmo, esse mesmo processozinho aqui de pesponto aqui para o outro lado. Fiz aqui o pesponto, ó, já repeti o mesmo processo aqui para esse lado. Agora eu vou vir para a colocação do cós. E para a colocação aqui do cós, eu já havia costurado aqui, ó, as duas partes da tira. Eu venho aqui do lado avesso da peça, vou iniciar aqui pelo lado esquerdo, então desse lado eu deixo só 1 centímetro para fazer o acabamento, porque o transpassezinho para botão, ele vai ficar do lado direito, lá no final, que é o lado das casas. Então, eu coloco aqui, ó, a tira certinho e venho passando a costura. Passado aqui a costura, ficou assim, ó. Agora eu venho aqui para esse outro lado, para dobrar aqui, ó, esse cós e ir fazendo o pesponto. E aqui, ó, para passar o pesponto do cós, eu vou iniciar aqui pela lateral e vou iniciar passando o pespontozinho aqui na parte de baixo. Daí eu vou fazer uma volta completa e depois eu vou voltar aqui por cima, dobrando e passando a costura.
Chegando aqui, ó, na lateral, esse centímetro aqui que eu deixei passando, eu dobro para a parte interna para formar o acabamento. Dobro também aqui em cima e venho com a costura. Agora aqui, ó, nessa borda de cima, faço mais uma dobra de 1 centímetro. Dobro dessa forma, ó, e venho com o pesponto. Giro aqui a minha peça e agora eu vou continuar aqui fazendo sempre esse processo, dobrando aqui a borda e passando o pesponto. Chegando aqui, ó, já do outro lado, vou continuar da mesma forma, dobrando aqui. E esse aqui é o transpasse, que eu deixei lá na modelagem. Então, eu continuo aqui, ó, fazendo a costura, sendo que aqui no final eu faço a dobra também para formar o acabamento. Dobro as bordinhas aqui para dentro e ele vai ficar assim, com 1 centímetro aqui de acabamento para a parte interna. Vou dar uma arrumadinha aqui, ó, nessas pontinhas. E a hora que tiver assim bem certinho, bem arrumadinho, ó, ficou assim arrumadinho, eu venho passando a costura. Isso aqui também você pode alinhavar, você pode colocar alfinetes, da forma que você achar que vai ficar mais fácil. Virando aqui, continuo fazendo a costura. E aqui, ó, vou pespontar agora essa partezinha que tinha ficado, né? Porque eu comecei aqui na lateral. Já encontrando aqui, ó, o início da costura. Ficou assim, ó, a partezinha aqui do cós. A hora que passar ferro, ele assenta, fica bem retinho. E agora, para finalizar aqui a parte de costura, eu venho para a colocação do punho. E aqui para a colocação do punho, ó, eu pego aqui essa parte maior, tá? Não esse ladinho menor, esse maior aqui. Dobro essa tirinha aqui para a parte de baixo, porque ela vai ficar dessa forma, ó. Essa aqui é que vai por cima. Feito isso, eu faço uma preguinha aqui de 1 centímetro. 1 centímetro de largura e vou passar a costura prendendo. Costurazinha aqui só pra deixar fixo aqui essa parte da prega e também aqui da dobra, ó. Aí desse outro lado aqui, eu já venho com o punho, desse lado aqui que eu fiz o acabamento. Coloco ele aqui do avesso, sempre do avesso, e venho passando a costura. Aqui, ó, passei a costura, ficou a sobra aqui do transpasse. E aqui eu vou virar para a parte de cima e vou vir fazendo o pesponto. Vou começar aqui na costura lateral, ó, e venho aqui dobrando e fazendo todo o pesponto. Aqui no finalzinho faço a dobra também. Faço a dobra aqui para a parte interna, ó, para formar o acabamento.
deixo assim. E a hora que tá aqui certinho já, tudo feito a dobra, eu continuo aqui com a minha costura. Então fica assim o punho também, ó, com o transpasse. Agora eu vou colocar os botões, passar ferro, tirar alguma ponta de linha que ainda tenha e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, e esse foi o resultado aqui, o resultado final da peça, já colocado aqui os botões, ó, coloquei esses botõezinhos de metal, combinando com o estilo da peça, o transpassezinho aqui do punho, ó. Gente, eu amei demais essa peça, gostei muito desse resultado, espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se já não é inscrito, deixa um curtir aí no vídeo, compartilha com mais pessoas e principalmente deixa um comentário aí, me fala o que você achou do conteúdo desse vídeo ou o que você tem achado dos conteúdos aqui do nosso canal, que essa interação é muito importante pra gente. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.